E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Estou levando o meu escritório para trocar o óleo. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana. Na segunda-feira, uma entrevista de visto de Green Card. E foi uma entrevista bem pesada, gente. Eu vou parar para trocar o óleo do carro. Deixa eu encostar aqui para conversar com vocês melhor. Pronto, eu estacionei o carro e eu estou bem próximo da onde eu vou trocar o óleo. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo posicionar essa câmera em algum canto para ela ficar fixa, que eu não trouxe o tripé. Então, não, deixa para cá. Eu fico segurando mesmo. Gente, é uma família conhecida, eles foram fazer a entrevista do Green Card dele na última segunda-feira. Né? Eles já estavam com o I-140. Para quem conhece esses processos de EB1, EB2, EB3, deve saber que são vários formulários dentro do processo. Vamos dar o nome de formulário. Cada um tem um número, né? Então, o mais importante que todo mundo julga é o I-140, que é a elegibilidade do Green Card. Então, todo mundo comemora. Até os escritórios de advocacia que trabalham com isso comemora quando o I-140 está aprovado. Então, todo mundo diz, olha, isso é 90% do Green Card. Só que, essa semana, a gente viu que não se deve comemorar apenas nessa aprovação do I-140. E esse não é o primeiro caso que eu estou sabendo. Eu já fiquei sabendo de um caso aí, alguns meses atrás, outro de EB2, EB3. Então isso não é específico de um visto apenas. Mas vamos lá, deixa eu passar para vocês. O que é que houve? Essa família estava com a entrevista agendada para a última segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eles chegaram lá no horário, apresentaram alguns documentos que pediram na entrada para eles ficarem aguardando. Levaram todos os documentos que o escritório de advocacia pediu para que eles levassem o processo inteiro. Enfim, tudo beleza. E eles fizeram a entrevista separados, eram 3 pessoas, e a aplicante era a mulher, e ela foi chamada primeiro. E ela disse assim, que quando a pessoa veio pegar ela, foi um doce de pessoa, tava falando, perguntando bom dia, como é que você tá tudo bem? Seguiram para a sala de entrevista. Quando chegou na sala de entrevista, a primeira pergunta que fizeram para ela: seu marido tirou um ITIN number? Ela respondeu que sim, né? Ela não tinha como responder que não, porque essas pessoas, quando fazem essas perguntas, eles já sabem a resposta, eles não podem mentir. E ela disse sim, ele tirou o ITIN number assim quando chegou. A segunda pergunta foi: o seu marido tem uma driver's license do estado de Nevada? Ela respondeu que sim, porque ele viajou para Nevada para tirar a driver's license lá enquanto era estudante. A partir daí a entrevista começou a ir para um lado não técnico do processo, e sim para um lado do que eles tinham feito aqui quando tinham chegado. Lembre-se que eu sempre falo para vocês: prestem muita atenção o que vocês vão fazer aqui quando chegarem aqui nos Estados Unidos. Isso pode prejudicar no futuro. Então fizeram várias perguntas do tipo. A entrevista, o formulário da entrevista é o formulário I-485, que é a admissão para o Green Card. Lembre-se, o formulário I-140 era o formulário da elegibilidade, onde todo mundo comemora. E se vocês me seguem há muito tempo, vocês sabem que eu fico falando: não larga a escola até você ter o seu Green Card, desculpa, não visto, seu Green Card aprovado. Não só o I-140, muita gente depois do I-140 já abandona a escola, né? Mas se houver um problema como houve no deles, eu nunca, sou bem sincero para falar para vocês aqui, eu nunca soube de uma entrevista dessa forma, de uma pessoa ter chegado lá na entrevista e ter sido questionado todos os passos que eles fizeram aqui quando chegaram nos Estados Unidos. Olha, uma coisa bem importante que eu lembrei agora que a pessoa me falou: eles foram questionados até o que eles preencheram na DS 160 para o visto de turista.
O negócio foi sinistro, galera. Então, volto a dizer para vocês, eu não posso recomendar para vocês uma coisa diferente do que eu fiz. A gente só largou o estudo, melhor dizendo, minha esposa, que era ela a estudante, eu cheguei aqui, eu e ela, como estudante, mas depois eu virei acompanhante, mas ela só largou os estudos quando a gente pegou o Green Card. Olha só, galera, o nosso I-140 foi aprovado no começo de 2020, ali finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. A Letícia terminou o mestrado em junho. Até ela ter terminado o mestrado, a gente não tinha entrevista marcada, a gente não estava com a data da entrevista ainda. Então a Letícia se matriculou em outro mestrado que ia começar apenas em dezembro. Então ela estava esperando, ela se formou em junho, né? Teve a colação em julho. Só que logo depois, ali uns 20, 30 dias depois da colação de grau dela, a gente recebeu a carta que nossa entrevista era no dia 5 de novembro. Mesmo assim, ela continuou matriculada para o mestrado que iria começar no começo de dezembro. Porque eu dizia, ó, não, eu não confio nisso. Esses processos, eu acho, na minha opinião, que são processos que são bem delicados. Então a gente tem que ter muita paciência, esperar que o processo finalize. Então a gente teve a entrevista no dia 5 de novembro. Quando foi aprovado, aí ela ficou decidindo, eu vou ver se eu faço esse outro mestrado ou não. Ela tentou até aplicar lá uma bolsa já com Green Card, não conseguiu, então ela desistiu. Eu não posso recomendar para vocês uma coisa diferente do que eu fiz. Eu não posso dizer, aplicou o processo, recebeu permissão de trabalho, larga a escola. Eu não posso, eu não fiz isso. Eu não posso recomendar para vocês uma coisa diferente, tá entendendo? Então, o que eu recomendo? Só saia da escola com o Green Card aprovado, o verdinho na mão. Essa é a única garantia. Olha só, voltando ao caso da família. Eles já saíram da escola há muito tempo, porque eles estão com o I-140 aprovado há muito tempo. Então, eles não têm condições de voltar a ter visto de estudante. E o Combo Card, que é a permissão de trabalho e a permissão de viagem dele, venceu. Como eles renovaram e agora só está vindo separado, só chegaram para eles as permissões de trabalho. Eles não têm permissões de viagem. Então o advogado sugeriu que eles voltassem para o Brasil para fazer a entrevista lá. Porque eles vão retirar o I-485, vão recolocar novamente. Então vai ser um processo consular em cima do I-485. O processo ele não vai ser aplicado na íntegra, é só essa parte. Mas para isso ele tem que estar no Brasil. Não é que ele vai para uma entrevista no Brasil, ele tem que estar lá, aplicar o I-485 lá, esperar a entrevista. O escritório deu um prazo a eles de 8 meses a 1 ano para que eles tivessem uma nova entrevista. Agora imagina, uma família que já está aqui há tanto tempo ter que voltar para o Brasil para reaplicar esse I-485, porque eles não têm condições de segurar o status do jeito que eles estão. Mais uma vez, eu estou sendo até chato nesse vídeo. Só larguem a escola com o Green Card aprovado. O I-140 é um passo muito importante, mas não é a garantia. Esse não foi o primeiro caso. Teve um caso aí de um EB3 que a pessoa foi para uma entrevista. Olha, galera, sou bem sincero para falar para vocês. Tem pessoas aqui que fizeram, eu até comentei em outro vídeo, a entrevista do EB3 aqui em Boston. Disse, cara, foi suave. Eles só perguntaram mesmo dados da gente, coisas, e a entrevista foi bem rápida. Mas tem casos, né? Você não pode dizer que o seu caso será fácil ou difícil. É melhor você se prevenir do que ter que tomar uma atitude bem radical. Essa outra família que foi para a entrevista do EB3, eles tiveram visto aprovado, mas eles disseram que foi tipo assim, casca grossa a entrevista. O agente falando da empresa, dizendo que não poderia ter uma empresa de consultoria entre eles, fez a maior pressão, certo? Então, ninguém sabe, isso é um agente consular que está te avaliando, ele pode dizer um sim ou um não. Não larga a escola antes do Green Card. Isso é apenas um conselho. A gente sabe que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então valeu, galera. Essa foi a mensagem desse vídeo. Espero que tenham curtido. Deixa seu comentário aí. Claro que se essa família tiver
o Green Card aprovado depois desse desfecho todo. A gente vai contar a história deles na íntegra. Eles falarem sobre isso agora não é legal, expor um processo que está dando um problema, não é isso? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!